Amém? Amém, irmãos? Vamos para a palavra? Vai ser rápido. Nossos irmãos aqui do Jardim Gá que vão continuar com a gente. Que alegria. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Aleluias. Posso ler? Vai projetar aqui. Se você tiver um pouquinho de dificuldade de achar na Bíblia, leia aqui no telão. Amém? Eu queria que os irmãos agora prestassem atenção na palavra. Daqui a pouco a gente vai comer, fica tranquilo. O crente, quando faz festa, tem que ter comida. Amém? Atos, capítulo de número 3. E antes de fazer a leitura, o pastor João, a pastora Patrícia, juntamente com a outra igreja, também estão aqui para somar com vocês. Eles estão assumindo a liderança da igreja aqui. Amém? Eles têm total liberdade de trabalhar com os irmãos. Eu venho aqui de vez em quando, né? A gente também é pastor local, pastoreia. Então eu não consigo estar todos os dias com vocês, dias dos cultos. Amém? Mas vocês vão me ver por aqui. Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, essa história é muito conhecida. É a história de uma cura de um aleijado. E a Bíblia faz questão de dizer que este aleijado, ele era aleijado de nascença. Ele não adquiriu a deficiência ao longo dos anos, ou ao longo dos dias. Ele era aleijado de nascença. Mas se nós prestarmos atenção, e antes deste capítulo, nós vamos ver a promessa do Senhor para o povo que permanecesse em Jerusalém. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu entendo que quando eles se reúnem ali, começam a obra, começa uma igreja. Cadê? Quem é do teclado aqui? Me ajuda aqui. Quem é? Alguém pode fazer um solo ou colocar um fundo aí, por favor? Então nós entendemos que esse Pedro e João, eles presenciaram o maior congresso que nós podemos imaginar. A Bíblia que diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eita glória! Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento. Não foi um vento, foi um som. E encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Pensa num Pentecoste, a gente aqui, o vento do Espírito vindo, enchendo toda a casa, e a gente se maravilhando na presença de Deus. Então eu costumo dizer que foi o maior congresso que eles participaram. E normalmente quando se participa de um congresso, no outro dia a gente quer descansar, não quer nem voltar para o congresso. Mas Pedro e João, eles tinham um compromisso tão grande com Deus, e aquilo que queimava dentro deles, o levaram a propagar o Evangelho. E eles foram para o templo orar, já era costume. Eles oravam de manhã, oravam meio-dia e oravam à tarde. Então tinha esse costume de oração. E nesse dia, enquanto muitos pensaram em ir, eles falaram: eu vou para a igreja. E quando eles deparam entrando na porta da igreja, ele encontra alguém que está do lado de fora. E quando ele estava do lado de fora, imagino eu que ele conhecia todos os irmãos que entravam na igreja. Todos os irmãos que entravam pela igreja, por muito tempo que ele era carregado, ele conhecia os irmãos que entravam pela igreja. E talvez ele dava um bom dia, talvez ele falava tudo bem, e ele ficava ali pedindo esmola. Mas algo me chama a atenção, que ele não ia sozinho, ele era levado por alguém. Ele era levado por amigos. Esse amigo levava esse coxo e colocava ele todos os dias. Além de levar, ele buscava.
De manhã ele deixava, à tarde também, e eles iam buscar ele de volta. O que me chama a atenção, querido, que esses amigos que levavam eles para lá, muito bem, eles até queriam ajudar, e achavam que estavam ajudando. Mas tem hora na nossa vida que alguns amigos, ao invés de ajudar, podem até atrapalhar. E observe que eles vão, leva ele, e nesse dia ele não imaginava. Vinha alguém cheio de Deus, Pedro e João. E quando ele vai pedir uma esmola para Pedro e para João, João diz uma coisa que hoje tem que ser uma identidade da igreja, que infelizmente tem sido vergonha. Poucos têm coragem de falar: olha para mim, olha para nós. Pedro disse assim: olha para mim, olha para mim, olha para nós. Sabe, querido, a gente precisa entender que a gente carrega dentro de nós o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que nós somos sal, a Bíblia diz que nós somos luz. Então aonde você estiver, você tem que ser um testemunho vivo do Senhor. E ele diz: olha. E talvez aquele homem impressionado, achando que ia ganhar uma boa esmola, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. Quem muda somos nós para com Ele. Observe, querido, que este homem, ao estar na porta, muitos passavam, talvez davam bom dia para ele, talvez viravam as costas para ele, talvez falava: de novo esse chato aqui. Mas eu observo uma coisa, que aquele homem, ele estava fora, mas ele estava mais dentro do que muita gente que fica na igreja. Porque a partir do momento, querido, que ele recebe essa palavra profética, que ele manda, Pedro diz: levanta e anda. A Bíblia diz que ele levanta, Pedro dá a mão, levanta ele, e ele não sai correndo para a rua, ele não sai correndo para a casa dele, ele sai correndo para dentro do templo, adorando e bendizendo pelo milagre que ele recebeu. Ainda dá tempo de você adorar, você é o milagre de Deus, você é o escolhido de Deus, ainda dá tempo de você abrir a sua boca e adorar aquele que é todo poderoso. E eu fico imaginando, querido, que ele sabia os hinos todos, porque a Bíblia diz que ele, num salto, ele entra correndo dentro da igreja, cantando, salmodiando, e os irmãos que passavam por ele, davam as costas, talvez, fizeram assim, ó. Eu costumo chamar isso da unção da avestruz. Eles enterraram a cara no chão de vergonha, porque poderia ser qualquer um daqueles, sim ou não? Sim ou não? Foi no nome de Pedro que aquele homem se levantou? Não, foi no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E sabe o que acontece, querido? A unção de avestruz tomou a igreja. Talvez o irmão falou bem assim: poderia ter sido eu. Bem que eu senti no coração de falar, sentiu, não falou por quê? Você é tímido? Você tem medo? A gente precisa ser ousado, a gente precisa ser corajoso, mas uma coisa a gente precisa ter, é vida com Deus. Sem vida com Deus, você pode falar, olha para você, a pessoa vai falar: não estou vendo nada. Levanta e anda, ele vai cair mais ainda. Mas quando você tem a vida com Deus, você vai falar em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, e você vai ver o milagre acontecer. E eu já quero profetizar neste lugar, muitas vidas que estavam lá fora, impedidas de entrarem por essas portas, entrarão glorificando o nome do Senhor, porque a partir de hoje eu declaro sobre este lugar um novo tempo, uma unção nova, um poder novo de Deus manifesto nessa casa. Então entenda isso, querido, a igreja do Senhor precisa viver, e viver o sobrenatural de Deus.
Não venha para a igreja por obrigação. Escute, talvez você se assusta, não é a igreja que te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. Mas o salvo, ele precisa congregar, porque ele sabe que vai ter intimidade com Deus. Ele vai ver a irmã Maria contando um testemunho, ele vai ver o Espírito Santo salvando, libertando, curando, e ele sente necessidade de congregar. Não tem essa desculpa, vou congregar em casa, eu estou em casa, eu sou crente, estou em casa. Não, querido, a Bíblia diz que é na congregação dos santos que o Senhor ordena a vida, que o Senhor ordena a bênção, a vida para todo sempre. É aqui o lugar que Deus escolheu para mudar a nossa história. E eu quero encerrar, não vou pregar não, só estou conversando com vocês. Deus nessa noite está derramando autoridade sobre pessoas que estavam aqui pensando que era o fim. Deus me trouxe aqui para dizer, não é o fim, é um novo começo. É coisa nova que Ele está fazendo nessa casa. Ele está pegando ferramentas que estavam enferrujadas. Escute isso, obreiros. Ferramentas que estavam enferrujadas, Ele está amolando. Você vai voltar a pregar com aquela sede que você tinha. Você vai continuar amando as almas como Deus já colocou isso no teu coração. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha do Evangelho. O Evangelho para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Então eu quero já liberar essa palavra sobre a sua vida. Um novo tempo. Deus está te levantando nessa noite para você ser o Pedro dessa igreja, para as pessoas chegarem e você falar, pode entrar que essa casa é sua, pode entrar que aqui existe um Deus que muda história, existe um Deus que liberta, existe um Deus que cura, olha para a minha vida. Então, queridos, entenda isso. E a partir do momento que aquele homem entra para dentro do templo, a história muda. Há um avivamento na igreja. Querendo ou não, até aqueles que não gostavam de glorificar, tiveram que glorificar. Então eu estou aqui na autoridade de Deus para dizer para a sua vida. Muitos podem até não acreditar em você. Muitos podem até tentar você parar, mas tem um céu trabalhando em teu favor. Tem um Deus que está falando, vai meu filho, vai minha filha, porque eu vou falar na sua boca, eu vou agir através de você. Porque é tempo da igreja se erguer. Nós ali na sede fizemos uma campanha de 12 dias. E esses 12 dias tinham um tema: saia do raso para o profundo. Porque Deus não quer crentes superficiais. Deus quer que você busque Ele com intensidade. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então nessa noite eu encerro por aqui, perguntando se existem Pedros, para dizer ao aleijado, levanta e anda. Eu quero ver na igreja pessoas que estão dispostas a viverem o novo de Deus, a alegria do Senhor brotar no seu coração. Deus já derramou talentos no seu coração, Deus já te salvou. Você não está aqui pelo homem, você está aqui por aquilo que Deus fez na sua vida. E para terminar, escute, tudo que vier na sua mão, tudo que vier na sua mão, está ouvindo? Tudo que vier na sua mão, faça com toda a sua força. Quer uma notícia? Porque para o lugar onde tu vai, lá não vai precisar de força não. O que nós precisamos fazer é aqui na terra. É aqui que a gente precisa evangelizar, é aqui que a gente precisa amar as pessoas, é aqui que a gente precisa visitar os doentes, é aqui que a gente precisa ungir os doentes, é aqui que nós precisamos conhecer a palavra, e conhecendo a palavra nós conhecemos o Deus da palavra, é aqui. Então tudo que vier nas tuas mãos, faça com todas as suas forças. Então, igreja, eu deixo essa reflexão para vocês. Esse aleijado saiu dali com a vida transformada. Ele saiu com uma vida transformada. E ele fez muitos reconhecerem que ele estava do lado de fora, sendo que ele estava mais dentro do que muitos que estavam. Então, querido, deixa eu te falar, existe uma força que prende as pessoas e não deixam elas se lançarem de fato e de verdade na mão do Deus vivo. Tem coisas que prendem as pessoas e elas não conseguem se dedicar a Deus. Mas escute, busque em primeiro lugar o reino dos céus
e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu queria só fazer um desafio para todos que estão aqui. Como eu disse, não é igreja, mas nós temos uma identidade, nós temos um ministério. E eu quero chamar pessoas aqui na frente que estão dispostas a lutar para o crescimento desse ministério. Pessoas que querem fazer a vontade de Deus e estão dispostas, dentro das suas limitações, nos ajudar a fazer o ministério crescer. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Cadê o primeiro corajoso que talvez olhou para fora, pensou em desistir, estava duvidoso, mas ouviu a voz de Deus e disse: ei, eu quero mandar o paralítico andar, eu quero ver o aleijado andar, eu quero ver, aleluia, o cego enxergar, aleluia, eu quero ver maravilhas de Deus neste lugar. Cadê o pessoal do exército de Deus? Pastor, não é só daqui do Jardim Gá, não, é de todo o ministério. Vem aqui, Deus quer derramar uma unção nova sobre a tua vida. Deus quer derramar uma unção nova sobre a tua vida. Tem amigos na nossa vida que parece que estão nos ajudando. Escute isso. Mas infelizmente eles estão atrapalhando. Porque eles só chegam na hora imprópria. Só chega com mensagem errada. Ah, eles querem te levar, mas não é para a igreja, eles querem te levar para outro lugar. Tem certas amizades que é melhor você deixar. Tem certas amizades que a decisão é sua. E eu quero orar por você que está aqui. Que esta unção te alcance. Que o dom da sabedoria, do conhecimento, da graça e da misericórdia venha sobre a sua vida nessa noite. Cristo, o vivo, o poderoso, o tremendo, a Ele nós tributamos a glória. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu sei, Pai, que muitas vezes pessoas são paralisadas. Pessoas, devido a várias dificuldades, lutas, elas são paralisadas. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui existe um povo que quer ver, ó Pai, a tua obra crescer. Existem pessoas que estão dispostas a servir o Senhor. Então, Pai, eu não sei tamanha a luta, tamanha a dificuldade, eu não sei tamanha as barreiras, eu não sei tamanha as feridas, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre nessa noite, Pai. Por isso, eu te peço, Deus, derrama uma unção de ousadia, de coragem. Meu Deus, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, eu apresento ao Senhor cada uma vida aqui presente. E declaro, Pai, que nada e ninguém vai impedir. Cada um, Senhor, servirá o Senhor aonde o Senhor encaixar. Que o Senhor possa tomar essa igreja em tuas mãos. Toma o ministério cruzado em todo o Brasil. Que haja crescimento no nosso meio. Que haja transformação, Pai. Aqui estão os evangelistas, aqui estão os pastores, os obreiros da tua casa. Aqui estão pessoas que estão dispostas a servirem ao Senhor. Então, Pai, eu rogo ao Senhor, Pai, uma bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Toca, Senhor, e faz, Deus, com que o passado seja apagado e uma nova história comece a partir de hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus.